segredos sob a superfície. Marcos e Carla pareciam ter o casamento perfeito aos olhos de todos. Com 2 filhas, Júlia e Amanda, e uma vida confortável, eles formavam uma família que muitos invejavam. Marcos era um homem dedicado, sempre trabalhando para garantir o melhor para sua família, enquanto Carla, carismática e bem relacionada, desempenhava o papel de mãe e esposa exemplar. Contudo, por trás dessa fachada de felicidade, algo estava se quebrando lentamente. Nos últimos meses, Marcos sentia que havia algo diferente em Carla. Ela parecia distante, distraída, e suas saídas frequentes para reuniões de trabalho começaram a levantar suspeitas. Ela se vestia com mais esmero do que o habitual, algo que ele notou, mas não quis questionar inicialmente, talvez por medo de confirmar suas próprias desconfianças. Uma noite, enquanto Carla tomava banho, o celular dela, que estava sobre a mesa da sala, começou a vibrar incessantemente. Marcos, já incomodado com a frieza recente da esposa, decidiu pegar o aparelho. Não era do seu feitio invadir a privacidade alheia, mas a sensação de que algo estava errado o corroía. Ao abrir a tela do celular, o que ele encontrou fez sentir o chão sumir sob seus pés. Uma série de mensagens trocadas entre Carla e um homem chamado Antônio, seu chefe. As mensagens não deixavam margem para dúvidas, ela estava tendo um caso. Havia encontros marcados, declarações de amor e até fotos que confirmavam o que ele temia. Seu coração disparou, o peito apertou e, naquele instante, o mundo de Marcos desmoronou. Ele colocou o celular de volta no lugar antes que Carla saísse do banho, sem saber como agir. A dor da traição era avassaladora, mas ele sabia que precisava pensar com clareza antes de confrontá-la. Nos dias seguintes, ele começou a observar mais atentamente o comportamento da esposa. Carla parecia sempre alheia ao que acontecia em casa, e até as filhas pareciam estar cientes de algo, agindo de maneira estranha quando o assunto trabalho da mamãe surgia. Com o tempo, Marcos percebeu que Júlia e Amanda estavam, de certa forma, envolvidas na mentira. Elas sabiam, ou pelo menos suspeitavam, do caso de Carla, mas escolhiam não contar ao pai, talvez por medo de destruir a família. Marcos, já sufocado pela dor e pela raiva, decidiu seguir Carla em uma de suas reuniões de trabalho à noite. Ela saiu apressada, dando a mesma desculpa de sempre. Ele esperou alguns minutos e então a seguiu de carro, mantendo distância para não ser notado. Seu coração batia rápido, e a tensão crescia a cada quilômetro. Ele estava prestes a descobrir a verdade que tanto temia. Quando Carla estacionou em um restaurante discreto e entrou no local, Marcos aguardou do lado de fora. Ele a viu se sentar à mesa com Antônio, o chefe, e o que se seguiu foi a confirmação de tudo. Eles riam, trocavam carícias e se comportavam como um casal apaixonado. Marcos sentiu uma mistura de repulsa, tristeza e ódio. Ele não conseguiu confrontá-los naquele momento, o choque o paralisou. Em vez disso, ele voltou para o carro e dirigiu sem rumo, tentando processar o que havia acabado de ver. Naquela noite, ele não dormiu. O peso da traição e das mentiras era insuportável. Pela manhã, decidiu que não poderia mais viver daquela forma. Ele precisava enfrentar a situação, mas não sabia como. Seus pensamentos se voltaram para as filhas. Como ele poderia lidar com a traição de Carla e, ao mesmo tempo, com o fato de que Júlia e Amanda sabiam de tudo? Quando Carla voltou para casa no dia seguinte, Marcos já havia decidido o que fazer. Ele a confrontou com as mensagens e a acusou de traição. Carla, inicialmente surpresa, tentou negar, mas quando percebeu que Marcos sabia de tudo, ela não teve escolha a não ser admitir. Ela se desculpou, mas suas desculpas soavam vazias, sem remorso genuíno. Ela tentou justificar seus atos, dizendo que estava infeliz, que o casamento havia perdido a chama, mas Marcos não conseguia escutar nada além da dor que ela havia causado. A discussão se estendeu por horas, mas o pior momento foi quando ele chamou as filhas para a sala. Júlia e Amanda, ainda jovens, tentaram desviar o olhar, mas Marcos as confrontou com a mesma firmeza. Ele perguntou se elas sabiam do caso, e, relutantes, elas confessaram que suspeitavam, mas não tinham coragem de contar ao pai. Marcos sentiu o coração apertar ao ouvir isso.
Não apenas sua esposa o havia traído, mas suas próprias filhas escolheram o silêncio em vez de protegê-lo da dor. Devastado, Marcos saiu de casa naquela noite. Ele sabia que precisava de tempo para pensar. Alugou um pequeno apartamento por um tempo, enquanto buscava conselhos legais e apoio emocional de amigos e familiares. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Marcos se sentia dividido entre o amor por suas filhas e a dor da traição. Ele sabia que Carla havia destruído seu casamento, mas ainda amava suas filhas, embora não soubesse como reconstruir a confiança com elas. Enquanto isso, Carla tentava reconquistar Marcos, dizendo que havia terminado o caso com Antônio e que queria tentar salvar o casamento. Ela prometia que faria o possível para recuperar o que perderam, mas Marcos não tinha certeza se poderia confiar nela novamente. Do outro lado da cidade, em uma situação diferente, Eduardo, noivo de Beatriz, vivia um dilema semelhante. Após 4 anos de relacionamento, ele percebeu que algo havia mudado em Beatriz. Ela estava mais distante, e suas saídas noturnas para trabalhos de última hora começaram a se tornar frequentes. Eduardo nunca foi do tipo ciumento, mas a mudança no comportamento de Beatriz o deixava inquieto. Certo dia, após uma de suas viagens de trabalho, Beatriz voltou para casa e anunciou que precisava repensar o relacionamento. Eduardo ficou confuso. Eles estavam noivos, planejando o casamento, e de repente ela queria dar um tempo. A situação piorou quando, algumas semanas depois, Beatriz revelou que estava grávida. Eduardo, inicialmente, ficou em choque, mas logo a felicidade de ser pai tomou conta dele. No entanto, algo ainda não parecia certo. Com o passar dos dias, a verdade finalmente veio à tona. Quando Eduardo, cheio de dúvidas, questionou Beatriz sobre a paternidade do bebê, ela não conseguiu mais mentir. Ela admitiu que havia traído Eduardo durante uma de suas viagens e que o pai da criança era outro homem. Eduardo ficou devastado. O sonho de construir uma família com Beatriz foi destruído em questão de segundos. Ele saiu de casa, desorientado e sem saber como lidar com tudo o que havia acontecido. Assim como Marcos, Eduardo sentiu a dor da traição de forma intensa e ficou perdido em seus próprios pensamentos, tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!